Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Eu me chamo Jamile e para hoje eu reservei um assunto muito especial para a gente trabalhar. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para você. Eu sou terapeuta, sou praticante de PNL e também tenho formação na área de administração de empresas. Bom, o que a gente vai falar hoje é sobre como a gente pode programar a nossa mente para o sucesso. E esse sucesso, ele pode ser de várias formas. Pode ser um sucesso tanto profissional, como também um sucesso pessoal dentro da sua vida, dentro dos seus relacionamentos. E para hoje eu escolhi um assunto que eu venho estudado e que eu venho praticado muito na minha vida e que tem trazido grandes resultados. Desde que eu comecei a estudar a PNL, eu comecei a compreender como que a gente pode ressignificar, como que a gente pode eliminar crenças que nos limitam, né? Crenças limitantes e também autossabotagem, procrastinação, situações do nosso dia a dia que acabam fazendo com que a gente não revele todo o brilho que a gente tem, todos os potenciais e também faz com que a gente não acesse os nossos recursos. Então vamos lá começar essa aula desse projeto incrível que é o projeto online X to the Future. A gente precisa ter uma expertise sim para o futuro, porque o futuro muda constantemente e quem está preparado para as mudanças com certeza vai ter muito mais sucesso. Esse projeto maravilhoso que é realizado aí pela Expertise. Bom, então esse assunto que a gente vai trabalhar hoje nada mais é do que os pressupostos da PNL. Se você por um acaso não sabe o que é PNL, eu vou tentar te explicar de uma forma como eu entendo e se você já conhece o assunto, beleza, você vai poder se aprofundar e ainda mais nesses conceitos dos pressupostos que, ao meu ver, se você realmente conseguir trazer todos esses pressupostos aqui para o músculo, como a gente diz, você certamente vai ter resultados incríveis na sua vida. Bom, PNL, de uma forma assim bem ampla, explicando para você um conceito que muitas vezes não é fácil, porque PNL é qualquer coisa que funcione. Quem trouxe essa citação foi Robert Dilts, e eu gosto muito dessa forma que ele sintetiza o significado da PNL. Então, tudo aquilo que faz a gente expandir o nosso mapa mental, tudo aquilo que faz a gente ressignificar, às vezes, uma história traumática, faz a gente sair da inércia e ir para a ação, já é PNL. Mas, para você entender o conceito dessa sigla, né, o que significa programação neurolinguística, é uma palavra até um pouco complicadinha, mas você vai ver que a gente faz, a gente vivencia todos os dias a PNL. Bom, então, assim como um computador, eu gosto muito desse exemplo, assim como um computador que recebe informações, armazena e processa os programas, né? Então a gente liga o computador, ele está sempre rodando uma programação, certo? Assim somos nós, a gente também recebe informações diariamente que são capturados pelos nossos 5 sentidos e a gente acaba, de certa forma, recebendo, organizando essas informações e armazenando elas em pastinhas. Então, se eu te pergunto o que é isso daqui, você certamente vai me responder: ah, isso é uma caneta. Então, você está recebendo um estímulo visual e você já tem isso aqui dentro da sua cabeça registrado num arquivo que isso é uma caneta, certo? Então, para você entender como funciona essa programação, é basicamente isso, são programinhas que a gente vai rodando ao longo da nossa vida. E aí, então, a parte da neuro, ela entra justamente através desses 5 sentidos, que é a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Então, a gente está constantemente recebendo essas informações e, claro, a gente não consegue capturar, são muitas informações ao longo do dia que a gente vai recebendo. E o que a gente faz? A gente tem também filtros dentro da nossa mente que distorcem, né? Então, quantas vezes a gente leu ali
a gente leu uma palavra, rapidamente a gente compreendeu outra, né? Então houve uma distorção ali daquela questão. Ou então a gente generaliza algo, né? A gente vê algo e já não compreende o final e já generaliza, né? Então, e também a gente elimina muitas informações, porque a gente não consegue realmente processar tudo. Então, essa parte da neuro é como a gente capta essas informações. E aí a gente vai processando, né, através ali dos nossos programas internos. E a linguística, onde é que entra nessa parte da linguística? Justamente quando a gente recebe um estímulo visual, eu olho e vejo que isso é uma caneta, eu já estou praticando a linguística, eu estou interpretando que isso daqui é uma caneta. Antes mesmo de eu falar que é uma caneta, aqui dentro eu já falei, né? Então, isso é uma caneta. Então, a linguística entra justamente dessa forma. Legal? Então, é uma pequena síntese aqui para você entender como que a gente vai trabalhar hoje e qual é a importância da PNL, né? Dessa programação mental para a gente realmente eliminar situações do nosso dia a dia que nos limitam, né? Que faz parte da nossa vida, sim. As crenças, né? Elas fazem parte da nossa vida. Então, a gente tem crenças aí que foram impregnadas, né? Que foram, não é bem impregnadas a palavra, mas elas foram trazidas para nossa vida, assim, desde muito pequenos. Então, a gente herdou muita crença do pai, da mãe, de um avô, de um tio, né? Aí na época de colégio também a gente foi tendo crenças ali com aquela convivência, a sociedade como um todo, daí a gente cresce também, às vezes a gente trabalha num local, a gente acaba adquirindo muitas crenças, e ter crenças é algo muito bom, né? Eu não quero que você entenda a crença como algo ruim. O que acontece é que algumas vezes tem crenças que nos limitam, sabe? Então a gente tem um potencial gigantesco e aí a gente acaba se limitando, né? Então é bem um exemplo de um bonsai, né? Uma árvore ali que deveria crescer lindamente, ela acaba ficando limitada porque ela está num espacinho muito pequenininho. Então, o objetivo da PNL é justamente fazer com que a gente possa eliminar essas crenças limitantes, esses sabotadores internos e expandir cada vez mais os nossos recursos, porque quanto mais a gente compreende os recursos que a gente tem, melhor a gente consegue resolver os nossos problemas do dia a dia, situações dentro do trabalho, situações dentro da vida pessoal, situações dentro dos relacionamentos. E eu acredito muito que quando a gente consegue resolver essas situações, a gente consegue caminhar pela vida de uma forma muito mais inteira, com muito mais presença, deixando de verdade o nosso legado. E quando a gente consegue também caminhar com essa presença, a gente consegue ter muito mais saúde, a gente consegue ter muito mais prosperidade. Então, quando a gente fala de sucesso, sim, a gente também fala de um sucesso que está relacionado à prosperidade. Então, tanto ao dinheiro em si, né? Porque quanto mais você se trabalha, quanto mais você se melhora, melhor você consegue render dentro da sua profissão e você acaba tendo um destaque muito melhor. Mas também eu estou falando de bons relacionamentos, boas amizades, boas oportunidades. Então, quando a gente está alinhado, tudo isso acaba vindo ao nosso encontro. Combinado? Então eu já quero te pedir para que você pegue aí algum papel, alguma caneta. Eu vou falar aqui para você e até eu vou pedir licença que eu vou olhar aqui na minha colinha para não esquecer de nada, porque são 16 pressupostos ao total. E aí depois eu vou fazer aqui um coaching time com você, algumas perguntas para você já ir trazendo para o músculo esses pressupostos que a gente vai trabalhar. E também no final eu vou te propor um exercício prático para que você realmente aprenda a utilizar esses pressupostos para qualquer situação da sua vida, para que você possa ter um outro ponto de vista sobre algum determinado assunto, uma situação, um problema, seja o que for, você vai conseguir incluir esses pressupostos e vai cada vez mais expandir o seu mapa interno. Então deixa eu ligar aqui o meu computador e a gente já vai começar a falar sobre esses pressupostos. Vamos lá, então.
Primeiro pressuposto, a gente tem aqui um que eu gosto muito e que só ele já fez assim transformações incríveis na minha vida e você vai concordar comigo. Mapa não é território. O que quer dizer esse pressuposto? Bom, a gente falou de crenças, não é? E cada pessoa tem uma criação, pode até mesmo ser irmãos e podem até ser gêmeos, inclusive. Mas acredite, essas pessoas elas vão ter uma forma de enxergar a vida diferente, mesmo tendo a mesma criação, a mesma instrução e tudo igual, elas vão ter uma forma diferente de enxergar a vida. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente enxerga a vida sobre uma perspectiva e a pessoa que está junto com a gente enxerga de uma outra perspectiva. Não tem certo e errado, são apenas maneiras de ver o mundo de uma forma diferente. E aí também tem um exemplo muito legal do GPS, né? Então, quando a gente pega ali um GPS, ele é apenas um exemplo daquele mundo, ele não é o mundo em si, ele não é a trajetória em si, ele vai mostrando uma representação daquele caminho. Então, por que é bacana a gente entender o conceito de que mapa não é território? Porque a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas e consegue perceber que não é só o nosso ponto de vista que está certo, assim como não é o ponto de vista da pessoa que está certo também. É preciso que a gente entenda que a pessoa está vendo a vida dela e as situações sobre o mapa dela, né? Então, o mapa não é território, não existe ali uma forma certa de você dizer, isso é certo, isso é errado. Até porque certo e errado depende muito. O que é certo para mim pode não ser certo para você e assim vice-versa. Então, eu gosto muito desse pressuposto porque a gente começa já também a aceitar mais os pontos de vistas. E uma coisa que eu gosto muito da PNL é que ela tem uma característica muito curiosa, né? Então ela trabalha muito com base na curiosidade e isso é muito legal. Por quê? Porque a gente às vezes acaba ficando bastante limitado. Vamos pegar um exemplo, a gente olha uma árvore, certo? Quando a gente olha aquela árvore, a gente simplesmente olha para ela e fala, aquilo é uma árvore. Só que ela pode ser uma árvore, ela pode ser um carvalho, né? Ou ela pode ser um outro tipo de árvore. Mas a gente já dá aquele rótulo de árvore para ela. E aí a gente não explora o que é aquela árvore, né? Então, isso que é importante de a gente perceber que é preciso ter essa curiosidade para saber se a pessoa não está concordando muitas vezes com aquilo que a gente está falando. Vamos, quem sabe, então, nos colocar nos sapatos dela, tentar enxergar a vida sob o viés, o olhar dela, né, sobre as lentes dos óculos que ela está enxergando. E aqui você certamente deve ter visto na internet, tem uma imagem que representa muito bem isso, do que mapa não é território. São dois personagens que estão na cadeia e tem aquela janelinha lá com as grades da prisão. E eles estão pintando telas, essas duas pessoas pintam telas. Uma pessoa está pintando a tela e ela, na pintura, ela coloca... E lá no fundo tem uma paisagem, né? Então, assim, tem a janelinha com as grades e lá ao fundo tem uma paisagem. E essa pessoa aqui, ela vai pintar a tela e ela vai colocar, então, a gradezinha e a paisagem lá atrás. A outra pessoa, ela já vai pintar a paisagem lá de trás, ela não vai pintar a tela. Então, percebe? As pessoas estão no mesmo lugar, só que elas têm perspectivas, elas têm uma visão diferente do mundo, né? Então, se você não viu ainda essa imagem, certamente você procurando na internet vai encontrar e vai entender ainda mais o que é esse pressuposto, legal? Bom, então também parecido com isso a gente tem o pressuposto que pessoas se orientam pelos seus mapas internos, pelo seu modelo de mundo e não pelo mundo em si. Então a gente vive e a gente age de acordo com o nosso mapa interno, né? Então, de acordo com as nossas crenças é que a gente realmente vai se conduzir, vai fazer as nossas escolhas aí ao longo da vida, né? Então, se a pessoa fez algo que não foi assim tão assertivo, de novo vem aquela questão da curiosidade. Poxa, por que a pessoa escolheu aquela decisão, né? Escolheu aquele caminho?
Então a gente sempre tem que ter esse feeling de entender que a pessoa se baseou e ela fez uma escolha de acordo com o mapa interno dela, né? Então compete a nós entendermos o que fez essa pessoa tomar realmente essa decisão, tá bom? Então esse é o mapa 2, agora a gente vai pro... esse é o pressuposto 2 e agora a gente vai pro pressuposto 3. Todo comportamento é potencialmente comunicação, então é impossível a gente não se comunicar, mesmo quando a gente está de boquinha fechada, a gente está se comunicando. E você certamente já fez ou já viu alguém fazendo um tipo de comunicação. Vamos supor, se eu fechar aqui, né, se eu me fechar aqui com os meus braços e eu não falar nada, e eu ficar só assim... eu tô me comunicando. Você certamente conseguiu interpretar essas minhas caretas que eu fiz aqui. Então, todo comportamento é potencialmente comunicação. A gente tá o tempo todo se comunicando, tá bom? Então, mesmo quando a gente estiver em silêncio, a gente tá usando da comunicação. Pressuposto número 4. Mente e corpo são partes de um sistema cibernético. O que quer dizer isso, né? Então não tem como a gente separar a mente do nosso corpo. Assim como não tem como separar o corpo da nossa mente. Então eles estão interligados, certo? Então o que acontece? Se eu te perguntar agora assim, pensa numa situação muito feliz que você viveu na sua infância. Certamente vai vir uma recordação à sua mente. E dessa recordação feliz, você vai esboçar aí no seu rosto um sorriso, né? Você vai ter um olhar de mais ternura, você vai ter uma alegria que vai brotar de dentro de você. Talvez o seu corpo sinta alguma coisa que essa lembrança te trouxe naquela época. Então, veja, não tem como a gente separar a mente do corpo. Então, o que é legal aqui a gente entender que, da mesma forma como eu consigo trazer uma lembrança de felicidade e o meu corpo reage com essa felicidade, quando eu também penso algo que é triste, o meu corpo também tem uma tendência a ficar triste. Então, se eu ficar assim agora, se eu cruzar meus braços e eu ficar olhando para baixo, não precisa ser por muito tempo, eu vou ficar aqui. Você percebe que a minha voz já começa a mudar. Eu já vou ficando mais triste. Agora, se eu olho para cima e dou um sorriso, o meu corpo, ele parece que acorda, né? Então tem muitas vezes em treinamentos, quando a gente vai, aquela questão da postura, né? De você botar as mãos aqui na cintura e estufar o peito. E aquilo te dá uma sensação de poder, a gente chega a sentir até no corpo uma sensação gostosa de empoderamento. Então, mente e corpo, eles são parte, sim, de um sistema e a gente precisa sempre calibrar isso, né? Então, quando a gente está numa situação um pouco mais tristonha, né? Mais triste, mas está um pouco mais deprimida, a gente tem que... observar para que esse estado ele não fique durante muito tempo agindo e a gente tem como acessar um recurso para que a gente possa mudar essa fisiologia, inclusive, do nosso corpo, né? Então vamos lá. Pressuposto 5. Anota aí. As pessoas têm ou potencialmente têm todos os recursos que precisam para agir eficazmente. O que isso quer dizer? Então, assim, ó, nós temos todos os recursos que a gente precisa, certo? Só que, lembra que eu comentei lá no começo da aula que algumas vezes a gente não utiliza os nossos recursos por crenças que nos limitam? Então, nós temos todos os recursos dentro de nós. Basta que a gente aprenda a acessar esses recursos para daí conseguir resolver tudo que a gente precisa resolver na nossa caminhada, né? Então tem uma frase de Walt Disney que ele fala assim: se você pode sonhar, você pode realizar. Então aqui entra muito a questão de você realmente se permitir acessar esses recursos, sonhar, estudar os seus potenciais, buscar cada vez mais cursos como esse que a gente está oportunizando para você aqui nesse projeto online X to the Future. Você precisa cada vez mais estar envolvido nesses grupos,
envolvido com pessoas que também têm essa mentalidade de crescimento, esse mindset expandido, porque isso vai fazer com que você explore todos os seus recursos e tome decisões mais assertivas, combinado? Então vamos lá. Vamos para o pressuposto número 6. As pessoas fazem as melhores escolhas que se apresentam a elas. O que eu quero te dizer com isso? Que a gente não faz uma escolha, eu vou fazer aquela escolha ali porque ela é uma escolha ruim. Não, a gente nunca vai fazer isso. Por mais que a gente passou um minuto daquilo que você escolheu e você viu, nossa, mas essa escolha não era a melhor. Só que naquele momento em que você estava tomando a decisão, ela apareceu para você como uma melhor escolha. Lembra, você, com o seu sistema de crenças, você analisou com a sua perspectiva, sua percepção de vida, você percebeu que aquela ali era a melhor escolha. Então, a gente sempre vai fazer as melhores escolhas que se apresentam pra gente, tá bom? Então, o que é o importante aqui? É pensar que quanto mais eu trabalho o meu mapa, mais eu vou ter opções de escolher de uma forma melhor, certo? Então, vale a pena realmente a gente estudar esses pressupostos para que cada vez mais a gente amplie os nossos recursos internos, porque perceba, todos esses pressupostos, eles fazem com que a gente caminhe para um caminho de sucesso, e é justamente isso que a gente está falando nesse encontro. Vamos para o pressuposto 7. Escolha é melhor do que nenhuma escolha. Bom, então assim, a gente sempre tem que ter em mente que uma opção, isso não é escolha, certo? Duas opções também não é escolha, é um dilema. Para a gente escolher algo, é bacana que a gente tenha pelo menos 3 opções. Aí sim a gente vai conseguir considerar isso como uma escolha. E aí também a gente vai tomar decisões mais assertivas. Pressuposto número 8. Todo comportamento é gerado por uma intenção positiva. Esse daqui é um pressuposto que eu gosto muito, porque para tudo na vida existe uma intenção positiva de acontecer. Acredite, nesse momento pode ser que você esteja vivendo alguma situação bastante difícil aí no seu lado profissional ou no seu lado pessoal. Ou você pode estar até vivendo alguma situação relacionada à doença. Acredite, tem uma intenção positiva por trás de tudo isso. E o bacana aqui é a gente parar e perguntar para essa situação, qual é a intenção positiva? O que ela está querendo te dizer? Né? Então, quando a gente é acometido por uma doença, muitas vezes a gente precisa realmente ficar doente para ficar de cama, para se permitir, para se cuidar, para olhar mais para si. Então, esse pressuposto aqui é muito bacana, por quê? Porque essa situação que está acontecendo, ela está querendo te dizer alguma coisa. Então, já fica aí uma dica para você que quando você tiver alguma questão na sua vida que está ali esbarrando, pergunta para essa situação qual é a intenção positiva dela e aguarda para ouvir a resposta, que certamente o teu corpo ou mesmo dentro da tua mente essa resposta vai surgir, combinado? Pressuposto número 9. O significado de uma comunicação é a resposta que ela provoca, não a intenção do comunicador. Então, o que ela está dizendo aqui para nós? Você já deve ter passado ou já deve ter experienciado isso em algum momento de alguém pegar, por exemplo, no colégio, né? A professora pega e fala para um colega, para um aluno, mas você é burro, você não aprende mesmo, né? O que isso acaba gerando? Acaba gerando um desconforto. Essa criança certamente às vezes vai crescer aí com esse selo, né? Puxa, eu sou burro. Mas o que esse pressuposto está dizendo para nós? Que o significado de uma comunicação é a resposta que ela provoca, né? Não a intenção do comunicador. Então, a intenção do que eu quero falar é o que você vai entender, certo? Então, a gente precisa, sim, ter uma acuidade sensorial.
que é a acuidade sensorial? A gente precisa comunicar o que a gente quer comunicar para as pessoas e a gente precisa perceber se elas realmente estão entendendo o que a gente está falando. E hoje a gente acaba tendo aí um grande desafio que é a comunicação, né? Por mais que a gente tenha recurso para se comunicar, a gente percebe que às vezes a comunicação fica um pouco truncada, né? Então a comunicação ela sempre vai ser responsabilidade de quem está comunicando. E quem comunica precisa achar de várias formas um jeito de chegar essa mensagem até as pessoas. Então o que é bacana de a gente fazer? Quando a gente está conversando com alguém, é perguntar, olha, ficou claro isso que eu te falei? Talvez com outras palavras, né? Porque às vezes as pessoas até podem se ofender quando a gente pergunta isso, se ficou claro. Mas você pergunta de uma forma amorosa, olha, conseguiu entender isso que eu estou te trazendo aqui? Né? Então, é bacana buscar esse feedback, porque uma coisa é como a gente imagina, né? Você certamente já deve ter escrito aí um e-mail onde você usou palavras amorosas, onde você cuidou com cada palavrinha, cada ponto, cada vírgula, mas a pessoa que recebeu o seu e-mail, ela leu de uma forma totalmente diferente daquilo que você tinha colocado de emoção na escrita. Isso é muito comum acontecer, por isso que esse pressuposto vem nos dizer que a gente precisa muito cuidar da forma como a gente está comunicando e buscar calibrar isso na outra pessoa, se realmente ela está entendendo o que a gente está falando. E agora eu te pergunto, até aqui, até esse momento, você está conseguindo compreender aí a importância desses pressupostos para a sua vida, para o seu caminho de sucesso? Eu espero que sim. Vamos adiante então para o 10º pressuposto. E ele fala também algo muito parecido, que a resistência é uma mensagem sobre o comunicador. Então, a gente precisa ter muita flexibilidade na hora de comunicar. E a gente sempre vai comunicar de uma forma diferente para vários tipos de pessoas. Tem pessoas que entendem de uma certa forma, tem outras pessoas que a gente literalmente precisa desenhar. E aí é importante que, enquanto comunicador, a gente tenha essa flexibilidade de fazer com que essa mensagem seja realmente compreendida no seu 100% para quem está recebendo. Vamos para o 11º, então, pressuposto. Se o que você está fazendo não está funcionando, faça algo diferente. Bom, então aqui é algo que a gente vem escutado muito, né? Se você quer resultados diferentes, você precisa também ter atitudes diferentes, né? Então não tem como a gente fazer as mesmas coisas sempre e esperar um resultado diferente. Isso seria algo assim impossível de acontecer, não é verdade? Então, esse pressuposto aqui é muito bacana para que a gente possa trazer um movimento para a nossa vida. Bom, se eu estou fazendo aquilo a vida toda e não está me surtindo o efeito que eu quero, será que não é o momento de eu fazer algo diferente, de eu escolher um caminho diferente, mudar alguma atitude ali no meu comportamento ou na minha ação para ter realmente o que eu quero, o que eu desejo? Então esse pressuposto também eu gosto bastante dele. E o outro que eu acho assim fantástico e que eu acredito que você também vai gostar é que não existe fracasso. O que existe é feedback. Então esse pressuposto ele é muito libertador. Por quê? Porque ele nos fala que não existe fracasso, não existe você fazer algo e você fracassar. Não existe. O que você está tendo é um feedback daquela ação que você exerceu. Então, se você fez algo e aquele algo não saiu como você imaginava, você pega aquilo que deu certo e você faz de novo. E aí você pega aquilo que deu certo e você faz de novo. E assim sucessivamente até você conquistar o seu resultado ideal. Então esse é um pressuposto que eu utilizo muito no meu dia a dia e isso traz uma força muito grande pra gente, porque a gente para de se culpar pelas coisas que não deram certo. E quando a gente para de se culpar, a gente caminha um caminhar muito mais suave rumo às nossas conquistas, aos nossos sonhos, às nossas metas, ao sucesso. Então tá aí um belo pressuposto
para você colocar aí na porta da sua geladeira ou num local bem visível da sua mesa de trabalho e você ficar sempre olhando para ele e vendo todas as situações que não deram o resultado que você imaginava, elas não são um fracasso. Você não fracassou, você apenas está tendo um feedback daquela atitude. E aí você pega e faz de novo. Aquilo que deu certo, você replica para uma nova ação. É libertador esse pressuposto, eu gosto muito dele. 13º, então, 13º pressuposto. A variável mais flexível controla o sistema. Então, gente, o que é importante de perceber aqui? Quando a gente está muito resistente a algo, a gente não vai conseguir obter um resultado com isso, né? Então, a gente precisa ter uma flexibilidade nas situações. Então, quando você às vezes está num ambiente de trabalho, se você ser um pouco mais flexível com aquela situação que está gerando um certo conflito, se você daqui a pouco quer colocar a sua ideia para um projeto que você tenha, se você for flexível, você tem chances de ter um êxito muito maior do que você daqui a pouco pegar aquela ideia e ficar fixado naquilo. Então, quanto mais flexível você é com as pessoas à sua volta, você quer mostrar a sua ideia, quer fazer um projeto novo, quanto mais você ir usando da flexibilidade, mais chances você tem realmente de conseguir aí colocar em prática e ter êxito, Então, não adianta, se você ficar muito turrão e teimoso, você não vai conseguir controlar nada e, pelo contrário, você às vezes vai acabar até se machucando aí nessa história toda. Então, aqui a dica seja flexível. Se você viu que não dá desse lado aqui, não tem problema, tenta pelo outro lado, até você conseguir colocar aí para o mundo a sua ideia. 14º, então, pressuposto, todo ser humano, tudo que o ser humano pode fazer pode ser modelado. Esse aqui também é um pressuposto que eu gosto muito. Por quê? Porque tudo que existe hoje no mundo e que foi feito por alguém, se a gente se dedicar e estudar, a gente consegue modelar essa pessoa, ou essa atitude, ou essa ação. Então, tudo que um ser humano pode fazer, ele pode ser modelado. Então, se você tem alguém aí que você admira bastante, e você pode estudar as características dessa pessoa, e você pode modelar o jeito dela para que você também tenha na sua personalidade essas características. Olha que bacana isso. Então, outro pressuposto também, que a gente está indo para o finalzinho aqui, é o 15º. Se é possível para o mundo, é possível para mim. Então, ele está muito juntinho aí da modelagem. Então, tudo que uma pessoa pode conquistar, tudo que ela pode realizar, você também pode fazer. Então, o que é o bacana aqui? É que a gente não tem que colocar limitações para nossa mente, certo? Isso que eu gostaria que você entendesse. Que tudo que existe e que está sendo feito por alguém, você também pode fazer. Se você tem alguém que você admira, nossa, fulaninho lá, tá tendo maior sucesso lá no trabalho dele, ou aquela outra pessoa lá tá conquistando algo que você também tanto sonha. Então acredite, se é possível para essas pessoas, é possível para você também. E chegamos então ao 16º pressuposto, e ele fala aqui para onde a atenção está. Então esse aqui também é um pressuposto que eu utilizo muito, e a gente constantemente tem uma tendência aí muito forte de focar naquilo que a gente não quer. Vai dizer a verdade, a gente foca naquilo que a gente não quer. Então esse pressuposto está nos dizendo o seguinte: foca naquilo que você quer, a energia vai fluir para onde a atenção está. Então se você está focando em algo ruim, o que você vai ter de volta? Algo ruim. Se você está focando no negativo, o que você vai ter de volta? Um negativo. Agora, se você foca no positivo, você certamente vai ter coisas positivas na sua vida. Esse daqui é um pressuposto também para você colocar aí no seu lugar bem visível, porque a gente tende a ter esse comportamento muitas vezes de focar em algo que a gente não quer e esquece de olhar para aquilo que a gente quer. Isso traz uma clareza mental muito grande, isso expande o nosso mapa também e faz com que a nossa energia não se vá pelo ralo através dessas situações
que muitas vezes a gente não quer e a gente fica focando e ali vai toda a nossa energia e a gente acaba não tendo energia para realmente ir em busca daquilo que a gente sonha. Bom, então tem aqui 16 pressupostos para você estudar e trazer para o seu músculo. O que é trazer para o músculo? É você realmente ter muita clareza sobre isso, é você realmente praticar, é você realmente colocar no seu dia a dia, fazer uso dessas afirmações, né? Dessas, como se fossem verdades, que você vai reprogramando a sua mente, você vai ampliando os seus recursos internos. E para fazer esse exercício que eu proponho aqui desse coaching time, que é justamente uma forma de você trazer para o músculo, eu gostaria também que você tivesse aí um papel e uma caneta e que você fosse respondendo a essas perguntas que eu vou te fazer agora. Pensando, de 16 pressupostos, eu escolhi aqui 8 para que você já possa ir fazendo esse treinamento, tá bom? Então vamos lá, pensando aqui no pressuposto mapa não é território, eu te pergunto, aí você se pergunta, como posso aplicar este conceito para me relacionar melhor no meu ambiente profissional? Então, como é que você pode aplicar o mapa não é território dentro do seu ambiente profissional para você ter um relacionamento melhor com as pessoas? Eu gostaria que você pausasse aqui esse vídeo e você respondesse essa pergunta. É muito importante que você faça esse exercício, porque eu tenho certeza que você vai obter respostas bem interessantes e isso vai ampliar o seu mapa. E lembre-se, ampliando o seu mapa, você certamente vai caminhar com muito mais presença aí para o seu sucesso, tá bom? Voltando aqui, pergunta número 2. Pensando naquele pressuposto que todo comportamento é potencialmente comunicação, como que você pode melhorar a maneira de comunicar o que você quer e o que o seu colega, para que seu colega possa entender então de uma forma melhor? Então, como é que você pode comunicar algo para que as pessoas que convivem, que trabalham contigo, possam entender exatamente aquilo que você está comunicando? Pausa aí também esse vídeo e responde essa pergunta. Vamos aqui para a pergunta número 3. Pensando que mente e corpo são parte de um mesmo sistema cibernético, lembra? Como que você pode abastecer-se diariamente de bons pensamentos para que a sua energia esteja sempre positiva? Lembra? Então, quando você se coloca numa postura de alegria, que você enche o peito, assim, que você fica, né, feliz, como é que você pode ter essa atitude, né, diariamente aí na sua vida para que você possa ter todos os seus dias preenchidos de alegria? Pausa aí também e escreve, que é muito importante você tirar aqui da cabeça e colocar no papel. Vamos para a pergunta número 4. As pessoas fazem as melhores escolhas que se apresentam a elas. Então, como é que você pode enriquecer o seu mapa para ter escolhas mais assertivas? Essa também é uma pergunta bastante interessante que eu gostaria que você respondesse com verdade, só para você. Você não precisa mostrar essas respostas para ninguém, essas respostas são suas e elas certamente vão mudar daqui a um tempo. Se você assistir de novo esse conteúdo, você vai ter outras respostas e é justamente esse o objetivo, que você vai ampliando aí o seu mapa mental. Pergunta número 5. Todo comportamento é gerado por uma intenção positiva, então eu gostaria que você listasse agora 3 situações complicadas da sua vida e para cada uma delas você pergunta qual é a intenção dessas 3 situações. Pausa aqui também e lista aí essas situações e pergunta qual é a intenção positiva dessa situação que está acontecendo hoje na tua vida. Vamos lá então para a pergunta número 6. Não existe fracasso, tudo é feedback. Então, eu gostaria que você listasse aí quais são os eventos importantes da sua vida que você encarou como um fracasso. Eu gostaria que você pensasse neles e que você listasse dos dois mais importantes eventos que você considerou sendo um fracasso e que você procurasse, então, aplicar esse pressuposto
encarando essa situação que você tem como um fracasso como um feedback, como um retorno de uma ação que você fez e que não teve o resultado que você imaginava, mas que não está perdido. Então, esse daí também é um exercício muito importante para você fazer. Gostaria que você fizesse com total dedicação, porque isso pode ser até muito libertador, dependendo da situação que você arrasta aí e tem como um fracasso ou até mesmo como uma culpa na sua vida, tá bom? Vamos então para a pergunta número 7. Tudo que o ser humano pode fazer pode ser modelado. Então, eu gostaria que você pensasse aqui agora em 5 pessoas que você admira muito, que você se inspira, que você tem como uma referência, pode ser na sua área profissional ou pode ser na sua vida. E eu gostaria que você pensasse em cada uma delas e você vai anotar qual é o maior diferencial que essas pessoas têm na sua opinião. Okay? Então você pode pensar assim, um exemplo, eu admiro fulano porque 3 pontinhos, né? Eu admiro fulano porque ele tem uma boa comunicação, ele sabe se comunicar, né? Ou eu admiro a fulana porque ela sabe ensinar muito bem as pessoas. Então, gostaria que você também listasse essas pessoas e colocasse essas características que você admira muito, tá bom? E aí também, fazendo parte desse exercício, eu gostaria que você, depois que fizer essa parte, que você justamente percebesse como é que você pode modelar essas características para a sua vida. Então, se aquela pessoa, ela se comunica bem, como é que ela se comunica bem? Como é que é o jeito dela se comunicar? Se ela ensina bem, como é que ela faz para ensinar assim tão bem? Daqui a pouco ela tem paciência, daqui a pouco, né, ela tem uma outra virtude ali que você também pode modelar e também pode se equiparar aí a essas características que você tanto gosta nas outras pessoas e que, se elas são desse jeito, certamente você também pode ser, tá bom? Então, para encerrar esse bloco aqui desse coaching time, eu faço a seguinte pergunta: a energia flui para onde a atenção está? Esse é um pressuposto muito legal, lembra? Então eu quero saber agora de você, onde é que está o teu foco agora, nesse exato momento? O que você quer? Agora eu te pergunto, o que de verdade você quer? Sim, porque a gente quer muitas coisas, mas o que de verdade você quer? O que é importante para você hoje? Então pausa também e coloca essa resposta no papel, porque isso também vai ser um norte para que você possa ir em busca cada vez mais do seu sucesso, das suas realizações, dos seus sonhos, focando exatamente naquilo que você deseja. E coloca aí com verdade, que eu tenho certeza que você vai curtir muito essas respostas, você vai se surpreender até com essas respostas que o seu corpo, né, que a sua alma, de certa forma, vai revelar aí pra você. Você vai ver que a gente acaba muitas vezes querendo coisas que na verdade não estão tão alinhadas, né? Então, quando a gente começa a refinar o que de verdade a gente quer, a gente consegue chegar mais próximo aí dos nossos propósitos, dos nossos objetivos de vida, e aí a gente consegue certamente fazer uma transformação muito positiva na nossa jornada, certo? Legal demais, eu espero que realmente você tenha conseguido responder essas perguntas. É bastante importante que você dedique um tempo para fazer isso. Não leva muito mais do que 10 minutos, mas que você realmente sinta com o seu coração essas respostas que estão vindo, que você se dedique realmente para ser o mais fiel, o mais verdadeiro possível com você. Como eu disse, essas respostas são para você, porque à medida que você for respondendo elas, você certamente vai estar ampliando aí os seus recursos e conhecendo uma outra forma de pensar diferente da que você tem hoje. Bom, eu acredito também muito que é preciso trazer o conhecimento para a prática. A gente precisa praticar, e por isso eu sou praticante de PNL, por isso que eu sou nesse primeiro estágio da PNL. Porque quanto mais eu pratico PNL, mais eu me desenvolvo, mais eu acesso os meus recursos internos e eu consigo caminhar para o sucesso. Então eu vou deixar no nosso material, no nosso workbook, eu vou deixar um exercício prático. Como eu disse, você vai poder utilizar em qualquer área da sua vida e utilize, você vai ver o quanto vai mudar
a sua forma de tomar decisões. Você vai tomar decisões muito mais rapidamente e também por um caminho de muito mais sabedoria. Então, como é que vai funcionar? Eu vou trazer aqui uma explicação e aí você confere depois nesse material que eu vou disponibilizar para você, como é que você vai fazendo a prática, combinado? Bom, então é bem simples, a gente viu aqui os 16 pressupostos da PNL, a gente trabalhou no nosso Coaching Time ali 8 deles, que são 8 bem principais, que você já vai começar a fazer várias mudanças internas. E para fazer esse exercício que eu vou propor aqui, você pode escolher os pressupostos que mais se encaixam com essa situação, tá bom? Com essa situação que você está vivendo aí na sua vida. Bom, então como é que vai funcionar? É legal que você tenha papeizinhos, eu fiz aqui justamente para mostrar para você. Tem um papelzinho aqui que eu coloquei situação ou problema. E aí eu fiz outros papeizinhos onde eu coloquei os nomes dos pressupostos. Ó, então, o que a gente tem aqui? A gente tem a energia flui para onde a atenção está, todo comportamento é gerado por uma intenção positiva e não existe fracasso, apenas feedback. E também coloquei, claro, mapa não é território. Então, fiz umas folhinhas de papel bem simples. É dessa forma que você vai fazer também. Nada muito complicado, senão a gente não coloca em prática, não é verdade? Então, como é que vai funcionar? A gente vai precisar colocar esses papeizinhos no chão. É preciso que você pise em cima desses papeizinhos para que você entre aqui nesse estado. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você vai pensar numa situação da sua vida ou num problema, algo que está tirando o teu sono. Então você vai pensar e antes disso, você vai simplesmente sentir essa emoção dessa situação ou desse problema, ok? Você vai trazer então para o sentir. Você vai ver como isso te chateia, como isso te incomoda, como isso tira teu sono, como isso tá te bloqueando de alguma forma. Você vai sentir, certo? Então você pode até ver o que você via, sentir o que você sentia, ouvir o que você ouvia. Você vai usar os sentidos aí para realmente trazer, né, capturar essa sensação dessa situação, problema na sua vida, tá bom? Então esse é o primeiro estágio, certo? Depois você vai então colocar o papelzinho, né, da situação, ou melhor, você vai escrever primeiro qual é essa situação que você está enfrentando, você vai colocar aqui num papelzinho em branco, aqui onde eu coloquei situação, problema, você vai escrever a sua situação ou o seu problema, tá bom? Então, essa é a primeira parte. E aí você, antes disso, também pode escolher quais pressupostos você quer trabalhar. Você pode escolher até 6 pressupostos, não precisa mais do que isso, tá bom? Então, daqueles 16, você escolhe lá 6 para realmente trabalhar com eles. Então, você já trouxe aí para o sentir essa situação, problema que você está vivendo, ok? E aí você vai colocar então no papel essa situação e você vai colocar esse papelzinho no chão. Você vai encontrar uma área do seu ambiente que você possa colocar esse papelzinho no chão e aí você então coloca ele ali. Legal, colocou ali no chão e aí então você vai ancorar essa situação, problema, nesse papelzinho. Então você traz essa situação toda que você sentiu e você pisa sobre esse papelzinho e vai novamente ancorando essa situação aqui nesse papel que você está pisando no chão, tá bom? Legal. Então a gente vai então também pegar aqui, eu fiz 4 modelinhos só para exemplificar para você, né? Esses papeizinhos que eu já li antes, o que eu botei em cada um. E você vai escolher aquele que melhor se adequa aí com a sua situação. Legal, então você vai fazer isso. Aí você vai fazer o quê? Você vai... você está no seu papelzinho, no seu problema, vivenciando aquele problema. Legal? Então, o que você vai fazer? Você vai espalhar em volta dessa situação, problema, num círculo mesmo. Você vai espalhar esses papeizinhos dos pressupostos. Então, você vai colocando, então, né, vamos mostrar aqui, a gente vai colocar assim, né, no chão, então coloca ali no chão e você vai ampliar
as suas formas, seus recursos de enxergar aquela situação que você está vivendo, combinado? Então vamos lá, você está centralizado ali no centro dessa roda, pisando naquele papelzinho do seu problema, da sua situação. O que você vai fazer? Você vai pisar então em qualquer um dos pressupostos e você vai aplicar o pressuposto naquele problema que você está vivenciando. Legal? Então vamos lá, vamos dizer que todo comportamento é gerado por uma intenção positiva, certo? Você está pisando num papelzinho como esse, exemplo, tá? Aqui é só um exemplo. Você está pisando num papelzinho como esse e você está olhando para aquele problema. Legal! Então, você olha para aquele problema, para aquela situação e você aplica esse pressuposto que todo comportamento tem uma intenção positiva. Legal, então a partir desse momento você enxerga esse problema e você tenta perguntar para ele qual é a intenção positiva dele estar acontecendo. E aí você espera, você sente a mensagem que esse pressuposto vai te trazer quando você olha para aquele problema, quando você, de certa forma, ele está ali ancorado. Então, qual é a intenção positiva? Legal? E aí você vai perceber como que esse problema modifica dentro de você. Como seria ver esse problema sobre o olhar desse pressuposto? E aí você pode, inclusive, trazer para a sua fisiologia. Como é que você vê esse problema entendendo a intenção positiva? Como é que você ouve esse problema entendendo essa intenção positiva? Como é que você sente esse problema entendendo essa intenção positiva dele? Legal? Então, vamos para o próximo. Vamos pegar, por exemplo, que você utilizou o papel do pressuposto que a energia flui para onde a atenção está. Então, você pisa no papelzinho, então, do lado, que vamos supor que possa estar essa mensagem aqui que eu li para você agora, e você também pensa que a energia flui para onde a atenção está, onde está o foco. Né? Então você também vai trazendo esse significado desse pressuposto, analisando a sua situação problema. Consegue capturar como é que está a sua atenção nesse momento? Que tipo de atenção você está dando para esse problema? Lembra, a tua energia está indo para onde você está dando foco. Será que você está dando o foco certinho para essa situação? Será que você não está enfatizando ainda mais a parte assim não tão positiva desse problema? E aí você procura aplicar esse pressuposto de acordo com essa situação que você está vivenciando. E você começa a trazer para a fisiologia também como seria se eu não focasse tanto nessa parte negativa desse problema e eu procurasse também ter uma visão mais, a intenção positiva e uma visão também mais positiva dessa situação. Tudo isso você vai fazer pisando nesse papelzinho do pressuposto, olhando para o centro dessa roda, olhando esse problema, usando esse pressuposto, tá bom? Aí você pisa para um outro papelzinho, digamos que nesse outro papelzinho está escrito não existe fracasso, tudo que existe é feedback. Então, quando você olha para esse problema, para essa situação e aplica esse pressuposto, como é que você enxerga ele? Você está vendo ele como uma oportunidade que essa situação está te trazendo para você fazer algo diferente? Ou você está escolhendo ver essa situação como um fracasso? Então você vai ficar sempre paradinho aí nesse pressuposto, pisando nesse papelzinho, sentindo. Sempre se comunicando aquele pressuposto, aquela mensagem com aquele problema, aquela situação que você colocou no centro da roda. O papelzinho está ali e você está olhando para aquela situação e você aplica esse pressuposto. Inclusive você pode lembrar de situações em que você viu uma situação não como um fracasso, mas sim como uma oportunidade de melhoria. E como é que você pode utilizar esse mesmo olhar para essa situação que você está vivendo hoje? Tá bom? Então, digamos que a gente vai para um outro papelzinho e nesse papelzinho está escrito mapa não é território. Então você já sabe que mapa não é território, que você tem a sua visão de mundo.
E eu tenho a minha visão de mundo e a outra pessoa tem a visão de mundo dela de acordo com as nossas crenças, lembra? De acordo com a nossa criação, de acordo com toda a nossa bagagem de vida, de acordo com os nossos filtros internos, de acordo com os nossos programas internos. Então, o mapa não é território. Se essa situação, desse problema que você está vivendo, ele é algo que está relacionado também a outras pessoas, você também pode procurar, de uma certa forma, se colocar nos sapatos dessa outra pessoa e tentar ver como que ela vê essa situação. E aí você vai entender o ponto de vista dela, você vai entender o ponto de vista das escolhas que ela está fazendo. Ok? Então, esse foi um exemplo de como você vai trazer para a prática esse exercício dos pressupostos. Então, nesse workbook, eu vou deixar detalhado ali, mas não tem mistério. Você vai pegar um papel com um problema, vai colocar no chão, vai sentir esse problema, como ele te incomoda, como que ele te afeta, como que ele está tirando teu sono, e aí você vai escolher recursos, que são os pressupostos, para que você enxergue essa situação de uma forma diferente, ampliando o seu mapa mental. E aí você vai passando por cada um deles. É bacana que você não seja interrompido nesse momento, para que você possa sentir cada vez mais esse fluxo que vai mexer dentro de você, você vai ter uma nova visão sobre aquela situação que você está vivenciando. E essa nova visão, ela vai ser uma visão muito mais otimista daquela situação. Combinado? Então, acessa esse workbook, lembra de se cadastrar no site www.xtothefuture.com.br para ter acesso a esse workbook dessa aula. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você aplique esses pressupostos na sua vida, que você tenha eles muito bem claros para você no seu dia a dia, porque eu tenho certeza que assim como eles estão trazendo mudanças significativas para mim, com certeza vai trazer na sua vida e vai fazer com que você tenha muito mais recurso para enfrentar seja o que for e para justamente ter aí um caminho de muito mais sucesso, para você expandir a sua mente para ter uma mentalidade de sucesso. Eu encerro por aqui essa aula, foi uma satisfação ter você junto comigo aqui nesse encontro online e a gente certamente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo de luz para você. Fique bem.